para afastar o julgamento quanto ao mérito desse caso do item referido. Indique que o decreto em vigor foi resultado do processo administrativo 2019/19584 e contou com a audiência pública, recebeu sugestões do Corpo de Bombeiros, do Conselho da Cultura, contou com a presença da OAB Caxias do Sul e da Câmara de Vereadores. Menciona que tal documento não é conflitante com o Código de Posturas do município, mas sim regulamenta os artigos 30, 7º, 34, 1, 2 e 3, 41 e 52, com o parágrafo único, dispositivos esse que transcreve da Lei Complementar número 377/2010. A defesa refere ainda que os atos da administração pública são regrados da discriminabilidade dentro dos limites da lei. Desta forma, a ação tomada, esta orienta o interesse do coletivo social. Diz que o denunciante cita que o prefeito descumpre o artigo 5º da Constituição Federal, mas isso não procede, pois o chefe do Executivo demonstra exatamente o contrário. O prefeito, primeiramente, se preocupa em trabalhar em prol da saúde, da educação e da segurança, sendo que o decreto ditado assim o foi para criar oportunidades iguais a todos. No mais, e no caráter de ultimação da abordagem da defesa em relação da acusação de preconceito, discriminação e ilegalidade, a nota mesmo descaber o prosseguimento do feito, visto a ausência do devido enquadramento legal da denúncia por pautada em legislação revogada, ele faltar tipicidade adequada e a justa causa a ser aplicada no caso. Com efeito, tem-se que a praça é um bem público do uso comum do povo. CCB, artigo 9, inciso 1º. Espaço público decorre da interação do indivíduo com a cidade a todos e é assegurado o direito do convívio harmônico de livre preconceitos. O Código Civil Brasileiro, CCB, define com clareza ditos bens. Senão, vejamos. Artigo 99 são bens públicos. 1. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Os bens de uso comum do povo são aqueles que podem ser utilizados livremente pela população, como, por exemplo, as praças e as ruas. Assim, os bens em questão para o propósito de utilização consubstanciada na manifestação para fins pacíficos intitulada Parada Livre, e que não depende de autorização do município para tal, mas apenas da comunicação à administração municipal. A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantir o bem-estar de seus habitantes. Constituição Federal, artigo 182. Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Inciso 1º. O plano diretor aprovado da Câmara Municipal obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes é de instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana. Inciso 2º. A propriedade urbana cumpre com sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordem da cidade, expressa o plano diretor. Inciso 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Inciso 4º. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluído o plano diretor, exigir os termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento sob pena suscetível de 1. Parcelamento de edificação compulsória. 2. Imposto sobre a propriedade predial e território urbano progressivo no tempo. 3. Desapropriação com o pagamento mediante título da dívida pública e emissão previamente aprovada pelo Senado Federal com prazo de resgate até 10 anos em parcelas anuais iguais sucessivas, assegurados o valor real da indenização e dos juros legais. O espaço público das praças, áreas verdes, assume o caráter difuso por ser direito transindividual, de natureza indivisível, em que os titulares são pessoas determinadas ligadas por circunstâncias do fato, lei número 8.078/90, artigo 81, artigo 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se trata de: primeiro, interesses ou direitos difusos, assim entendidos por efeitos desde o Código
individuais de natureza individual, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias do fato. 2. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos por efeitos deste Código de Trânsito individuais de natureza individuais, de que seja titular, grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com parte contrária por uma relação jurídica base. 3. Interesses de direito individual homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum, ser cometidas arbitrariedades em prejuízo do espaço público, a possibilidade de ingerência judicial para reestabelecer a legalidade, assim provocada não só pelo Ministério Público, representante da sociedade, como também pelos entes federativos, município, por exemplo, e associação legitimados para propor a ação civil pública, Lei número 7347/85, artigo 5º, bem como ao Poder Legislativo, o qual exerce o papel de fiscalizador do Poder Executivo. A praça é constituída com base no interesse público, logo há de observar, como no presente caso, que houve desvio de finalidade do ato administrativo por não observar o fim princípio do espaço público, ou seja, o bem-estar comum. Não bastasse a Carta Magna da Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 16º, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 16º, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos públicos, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ainda desejei dizer que, não obstando da abordagem pela defesa acerca de decreto revogado e decreto vigente, e na mesma linha, a despeito da juntada dos documentos da Folha 39/142, um decreto similar ao decreto municipal Caxias do Sul, número 19736/2018, e de outros municípios que versam sob procedimento de autorização de eventos, como a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, resta capital fluminense do Rio de Janeiro, RJ Capital Paulista, São Paulo, SP, mas tanto o decreto do município de Caxias do Sul quanto os demais não têm o condão de infirmar, de se sobrepor ou de legislar com alcance maior que o dispositivo constitucional materializado no inciso 16º do artigo 5º da Constituição Federal ante o referido. Nessa seara, pelas razões aqui expedidas, há de se verificar a relevância, a repercussão dos fatos descritivos moralmente, quando analisados e cotejados as questões fáticas e fundamentadas legal à legislação de residentes da matéria invocadas. Assim, o conjunto de elementos já trazidos na referida denúncia com relação à factualidade e à materialidade, o que promete para o atendimento da forma da denúncia posta dos requisitos legais com aptidão, alicerce do opino pelo prosseguimento da denúncia em relação a este fato, quanto ao desprezo pelo Conselho Municipal da Saúde. Nessa abordagem, não obstante pequeno uso da tautologia, mas para a cumplicidade da análise da defesa e para o alcance da estabilidade dos argumentos trazidos na defesa e os elementos fáticos e legais que aduz o relator para a promoção de seu exame de seus elementos decisivos com a vista de arquivamento ou prosseguimento, tem-se por transportar e transcrever as razões já anotadas nesta trazida pela defesa, campo, relato aos fatos. A defesa descreve os fatos ocorridos desde 2017, desse ano, pela apresentação do programa UBS+, ao Conselho Municipal de Saúde. Nesta ocasião, o Conselho desmembrou a proposta, rejeitando a administração compartilhada do postão 24 horas e aceitando o programa UBS+. Ressalta as competências do Conselho, citando o artigo 11, 7º da Lei número 7.854, de 22 de setembro de 2014, afirma que desta a citação, a apresentação do CMS não emitiu uma resolução com as decisões acerca do tema. A defesa cita que houve a convocação do CMS no dia 24 de janeiro de 2019 pelo secretário de Saúde, senhor Júlio César Freitas da Rosa, respeitando o artigo 7º e o artigo 28º do Regimento Interno, para uma reunião que se realizará no 6 de 2 de 2019. Na
sequência, informa ter havido a negatividade da presidência do CMS em acatar convocação. Observe que o secretário municipal da Saúde cumpriu o prazo do artigo 28, regimento interno do CMS, e que a presidência do CMS não teria sido tão diligente, posto que convocou os membros do Conselho no dia 5/2/2019 para uma assembleia no dia seguinte, junto a documentos. No decorrer dos fatos, informa que foi realizada a reunião extraordinária do CMS, onde o Executivo apresentou a proposta de reforma do postão 24 horas para a reunião UPE a 24 horas, as providências necessárias. Refere que em 9/7/2019, o Executivo complementou as informações com o Estatuto de Viabilidade Financeira para a abertura da UPA 24 horas e apresentou os documentos à CMS e que, desta forma, a defesa demonstra que cumpriu com as obrigações elencadas no artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 45 da Lei Federal número 1.025/2001, artigo 11 da Lei número 7854/2014, sem cercear presença do CMS junto a documentos. Finalizando, menciona que o município firmou o termo de ajustamento de conduta do TAC com o Ministério Público Estadual e Federal para manter informados os órgãos acerca do compromisso da Prefeitura de entregar à população serviços de saúde, ressaltando que o aludido termo vem sendo fiscalizado de forma criteriosa pelos órgãos competentes, Estatuto das Cidades, Lei número 10.257/2001. Estabelece as diretrizes gerais da política urbana que devem ser executadas pelos municípios e impõe à gestão municipal que deverá contar com a participação da população. Segundo ele, essa participação poderá ser exercida por meio de conselhos municipais. O município tem autonomia para constituir o número de conselhos necessários para atender tal diretriz. Ainda refere que, uma vez que tais conselhos sejam criados e instalados, as autoridades municipais e agentes públicos passam a ser sua esfera reduzida, uma vez que passa de discricionária para vinculada. Nessa toada, cita o Conselho Municipal da Saúde, CMS, órgão coletivo de função deliberativas, consultivas e fiscalizadora, regulamentando nos modos da Lei 7854/2014, e refere que o denunciado ignorou o CMS quando, no mês de outubro de 2018, decidiu fechar as portas do PA 24 horas. Passou seguindo da administração municipal, foi deslocar todos os serviços do local para outras unidades, sem consultá-los sobre a divergência de que não retornariam mais ao local, uma vez que a nova estrutura contaria com outra equipe. Friso denunciando que o CMS era contrário à gestão compartilhada. Mesmo assim, o denunciado ignorou a deliberação do Conselho e, por meio do chamado público 149/2019, de 9/8/2019, decidiu pela modalidade rejeitada pelo CMS, ofendendo assim a deliberação do órgão consequente da Lei 7.854/2014. Por fim, coleciona os dispositivos que entende serem relacionados ao caso e conclui que o ato de denunciado fez surgir em centenas de servidores o desencorajamento e a resignação diante de uma situação que só gera sofrimento, referindo-se à alteração dos locais de trabalho destes. Importante é notar que a Lei Orgânica Municipal, nos seus artigos 224 e 225, quinto, dispõe que, artigo 224, as instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde no âmbito do município são Conferência Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde como instrumentos de contrato social. Artigo 225. As ações dos servidores públicos de saúde no âmbito do município integrarão o Sistema Único de Saúde dentro de uma rede regionalizada e hierarquizada, observando as seguintes diretrizes. Quinto, formulação de gestão, controle e fiscalização da política de saúde através do Conselho Municipal da Saúde com função deliberativa e composto por representantes das entidades de usuários, dos trabalhadores de saúde e da instituição gestora dos serviços de saúde. Essa é a Lei Municipal 7.854/2014, reformula a legislação acerca da conferência. Municipal da Saúde, bem como da estrutura do funcionamento do Conselho Municipal da Saúde, dispõe do artigo 2º que o Sistema Único de Saúde no âmbito do município contará com instâncias colegiadas, dentre as quais o seu inciso 2º do Conselho Municipal de Saúde. Por oportuno, os artigos 4º e 5º
preconizam. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Saúde, CMS, instância colegiada municipal de controle social, SUS, terá função deliberativa, consultiva e fiscalizadora, atuando na formulação de proposição de estratégias ao controle e execução da política de saúde na abrangência do município, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo prefeito. Artigo 5º. O CMS tem caráter permanente e deliberativo, será interligado por representativo do governo, prestadores de serviços privativos, comissionados ou sem fim lucrativos, profissionais da saúde e usuários. Na referida legislação, são ainda definidas as respectivas competências do referido Conselho Municipal da Saúde. Artigo 11º. Primeiro, deliberar em relação à sua estrutura administrativa. Segundo, decidir sobre o seu orçamento e sua aplicação nos termos da legislação. Terceiro, reunir-se ao mínimo cada mês e extraordinariamente, quando necessário, baseando-se no regimento interno. Quarto, elaborar a pauta material do apoio às reuniões encaminhadas ao Conselho com antecedência mínima de 5 dias, exceto quando houver urgência, devendo ser apresentado ao plenário por inclusão de ordem do dia. Quinto, exercer suas atribuições mediante o funcionamento plenário, que, além das comissões intersetoriais estabelecidas na legislação vigente, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho para ações transitórias, cujas comissões poderão contar integralmente com os conselheiros. Sexto, constituir a mesa diretora eleita em pleito, respeitando a paridade expressa nesta lei. Sétimo, encaminhar as resoluções do Conselho Municipal da Saúde preferida para homologação num prazo de 30 dias, para que seja dada publicidade oficial, sendo que decorrido o prazo mencionado e não sendo homologado a resolução ou a não envia justificativa ao CMS com proposto de alteração ou rejeição, para que ocorra na apreciação da reunião dos seguintes. O CMS poderá obter as suas validações junto ao Poder Judiciário. Oitavo, fortalecer a participação do controle social SUS, mobilizando e articulando a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais e fundamentam o SUS. Nono, elaborar o regimento interno do CMS do Conselho Locais de Saúde para homologação do prefeito. Perfeito. Décimo, discutir, elaborar, aprovar proposta de oportunização das diretrizes aprovadas pela Conferência de Saúde. Primeiro, atuar em reformulação no controle de execução da política de saúde, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégia para sua aplicação aos setores públicos ativos. Segundo, definir as diretrizes para a elaboração dos planos de saúde, deliberar sobre seu conteúdo, conforme as diversidades, situação epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços. 13º, estabelecer estratégia de procedimento de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, exemplo dos seguintes: social, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, mulheres, crianças, adolescentes e outros. 14º, deliberar os programas e projetos de saúde a serem encaminhados ao Poder Legislativo. 15º, propor a adoção dos critérios definidos de qualidade, resultando ou feito dos processos avançados científicos e tecnológicos da área da saúde. 16º, avaliar os critérios utilizados na organização e no funcionamento do Sistema Único de Saúde. 17º, analisar e deliberar sobre contratos, consórcios, convênios, conforme diretrizes dos planos de saúde nacional, estadual e municipal. 18º, controlar e acompanhar a atuação do setor privado credenciado, contratos e convênios do SUS. 19º, aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas da prioridade estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observando o princípio do processo de planejamento, orçamento ascendentes, conforme a legislação vigente. 20º, propor critérios da programação e execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal da Saúde e acompanhar a movimentação e aplicação destes recursos. 21º, fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde, caminhar denúncias respectivo órgão de controle interno e externo, conforme a legislação vigente. 22º, examinar a proposta de denúncia de índice de irregularidade, apreciar recursos a respeito à liberação do CMS nas suas respectivas instâncias. 23º, estabelecer a periodicidade de convenção e organizar conferências da saúde, propor sua convenção, estruturar a comissão organizadora e submeter respectivo regimento e programa ao plenário do CMS, convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências da saúde.
24º, estimular e articular intercâmbio entre os conselhos de saúde, conselhos locais da saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da saúde. 25º, estimular, apoiar, promover estudos e pesquisas sobre o assunto, sistema, área, saúde pertinente, desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. 26º, acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, observar os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do país, bem como acompanhar a aplicação das normas sobre ética pesquisadas aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde. 27º, estabelecer ações, informações, educação, comunicação, saúde, divulgar as funções e competências do CMS, seus trabalhos, decisões, os meios de comunicação, incluindo informações sobre agendas, datas, local, reuniões e eventos. 28º, deliberar, elaborar, apoiar, promover a educação perante e para o controle social de acordo com as diretrizes de política nacional, educação permanente para o controle social do SUS. 29º, incrementar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos do Ministério Público Judicial, Legislativo, meios, bem como setores relevantes e não representantes do CMS. 30º, avaliar, deliberar, encaminhar política de gestão, trabalho e educação do SUS. 31º, acompanhar a implementação das propostas constituindo do relatório do plenário do CMS. 32º, atualizar periodicamente as informações sobre o CMS do Sistema de Acompanhamento e Controle de Saúde. Nesta ordem, o CMS possui fundamento da competência de ordem deliberativa que vão desde a atuação, formalização e controle da execução da política de saúde, estabelecido de estratégias, procedimento de acompanhamento e gestão do SUS, até a avaliação de critérios utilizados, organização e no funcionamento do SUS, entre outros. Ou mais um. Ainda se dizer que não obstante ajuntada pela defesa do documento que abrange tanto esta matéria relativa ao alegado